Uma torre de fé. O legado duradouro da Igreja Católica. A Igreja Católica permanece como uma das instituições mais antigas em operação contínua no mundo. Seu alcance é global, com seus seguidores chegando a bilhões. Durante séculos, a Igreja tem sido um farol de fé, uma patrona das artes e uma força poderosa na formação da civilização ocidental. Desde suas origens humildes até sua posição atual, a Igreja Católica desempenhou um papel inegável na moldagem do curso da história. A influência da Igreja pode ser vista na arte, arquitetura, música e literatura. Seus ensinamentos forneceram orientação moral e espiritual a gerações. No entanto, o passado da Igreja não está isento de sombras. Ao lado de seus triunfos e contribuições, existe uma narrativa mais sombria, marcada por controvérsias e, às vezes, crueldade. Para compreender plenamente a Igreja Católica, é preciso reconhecer tanto sua luz quanto suas trevas. Explorar esses capítulos difíceis não visa diminuir as realizações da Igreja, mas confrontar as complexidades de seu passado. Trata-se de reconhecer os erros cometidos em nome da fé e aprender com eles. Esta exploração busca lançar luz sobre alguns dos capítulos mais sombrios da história da Igreja Católica, não para condenar, mas para compreender. Ao confrontar essas verdades difíceis, obtemos uma compreensão mais matizada do legado complexo da Igreja. Sombras da Inquisição, zelo religioso e o preço da dissidência. A Inquisição, estabelecida no século XIII, permanece como um dos capítulos mais infames da história da Igreja Católica. Instituída para combater a heresia e a dissidência, a Inquisição tornou-se sinônimo de perseguição religiosa e brutalidade. Operando sob a premissa de defender a ortodoxia, a Inquisição visava indivíduos ou grupos considerados portadores de crenças contrárias à doutrina da Igreja. Os métodos empregados pelos inquisidores eram frequentemente cruéis e desumanos. Os suspeitos eram submetidos a tortura, prisão e até execução. O medo de ser rotulado como herege lançou uma longa sombra sobre a vida intelectual e religiosa na Europa. Os excessos da Inquisição servem como um lembrete severo dos perigos do extremismo religioso e da supressão de vozes dissidentes. As provações e tribulações de indivíduos acusados de bruxaria, blasfêmia e heresia servem como lembretes assustadores do custo humano da intolerância. O legado da Inquisição continua a assombrar a Igreja, um capítulo sombrio que destaca os perigos do poder desenfreado quando exercido em nome da fé. Embora a Inquisição tenha sido formalmente abolida no século XIX, seu impacto na imagem da Igreja e na relação entre fé e razão permanece um tópico de debate e discussão contínuos. As Cruzadas. Um choque de fé e conquista. As Cruzadas, uma série de guerras religiosas sancionadas pela Igreja Católica, representam outro período controverso em sua história. Iniciadas no século XI, as Cruzadas visavam inicialmente retomar Jerusalém e a Terra Santa do domínio muçulmano. Movidos pelo fervor religioso e pela promessa de recompensas espirituais, exércitos cristãos embarcaram nessas expedições, enfrentando forças muçulmanas em uma série de conflitos sangrentos. Embora as cruzadas tivessem motivações complexas, incluindo fatores políticos e econômicos, elas foram apresentadas como guerras santas, sancionadas pela Igreja. A violência desencadeada em nome da religião resultou em inúmeras mortes e sofrimento indizível em ambos os lados. As cruzadas deixaram um legado de amargura e desconfiança entre o cristianismo e o islamismo, cujas ramificações ainda são sentidas hoje. A imagem de cavaleiros cristãos marchando para o leste, movidos pela fé e pela sede de conquista, permanece um símbolo potente desta era. As cruzadas destacam as complexidades do conflito religioso e os perigos de usar a fé como justificativa para a violência e expansão territorial.
Examinar as cruzadas nos força a confrontar o uso da retórica religiosa na justificativa da guerra e as consequências duradouras de tais conflitos.